Meditação de hoje com o tema Deus atua de forma particular. Não sei se você parou algumas vezes para relembrar um pouquinho da sua infância, em momentos em que você pôde, como criança, brincar, ser feliz, aproveitar para passear na casa dos avós, fazer viagens, divertir-se em família, aquilo que criança gosta de fazer, aproveitar o máximo do tempo que lhe é permitido. Mas eu não gostaria de falar da infância apenas os momentos de alegria e felicidade. Eu gostaria também de te perguntar se você, por acaso, que está nos ouvindo nessa meditação, você passou na sua infância alguma situação, não tão simples como apenas uma febre comum, uma dor de cabeça, mas algo que você contraiu e que te trouxe e que te afetou de forma muito profunda a tua saúde e a tua vida. E que a partir daquele momento você passou a ter problemas, e mais problemas, e mais problemas, ao ponto de você perceber que tinha a necessidade de ser levado com urgência a uma clínica médica, e que foi depois das avaliações, depois dos exames, constatado que havia um problema sério na sua vida. Eu não sei se você já teve uma infância, se você já passou por isso, se você superou esse problema através dos cuidados médicos e também através do maior médico, Jesus Cristo, que com certeza tem cuidado de você. Não sei quanto tempo isso durou, se apenas 1 ano, 2, 3, 20, 30, quem sabe 40 anos, ou quem sabe até hoje, você descobriu que desde a sua infância você enfrenta por esse problema. Antes de falarmos disso, eu gostaria que você refletisse comigo o que a palavra de Deus nos diz lá em Salmo, no capítulo 3, no versos 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Gostaria de começar contando uma história de uma pessoa chamada Jenny. Na infância ela contraiu a febre reumática que afetou uma válvula do seu coração. Depois disso, ela passou a ter problemas cardíacos e teve de ser submetida a algumas cirurgias ao longo de 40 anos. A terceira cirurgia de Jenny seria realizada no estado do Rio de Janeiro e os seus pais moravam em São Paulo. Seus 2 filhos, André e Anderson, de 8 e 1 de 10, ficaram na cidade com os pais. A cirurgia era muito complicada e de alto risco. Os médicos, neste momento, não deram muita esperança de vida para aquela jovem criança Jenny. Acreditei na opinião deles de que ela não sobreviveria e passei a maior angústia da minha vida. Como a cirurgia estava marcada para um dia de terça-feira, tive a ideia de levar os filhos dela para se despedirem no hospital no domingo. Infelizmente, os planos não deram certo e fiquei muito desapontado com Deus. Eu queria muito ter ido, pois pensava que seria a última vez que a veríamos. Na segunda-feira, iniciamos o dia com o culto. Eu estava ali muito cabisbaixo e chateado com Deus para que aquela meditação me tocasse e me revelasse algo profundamente e que eu entendesse o que aquelas palavras naquela meditação queriam me dizer. Assim que minha filha Camila, de 3 anos, finalizou a oração, o telefone tocou do outro lado da linha e por surpresa estava exatamente a Jenny, toda feliz, dizendo que viria para São Paulo. Eu entreguei o telefone para os meninos e me dirigi para o banheiro. Lá eu fui irônico com Deus, dizendo: o Senhor é bom mesmo. Não nos levou até ela, mas vai trazê-la para que todos se despeçam. Fui buscá-la no aeroporto e não desgrudei dela. Em minha cabeça tudo soava como despedida. No domingo seguinte ela teve que voltar. Foi muito difícil a despedida. Dei um abraço tão apertado que não queria soltá-la. Percebendo o meu estado emocional, minha mãe foi passar a segunda-feira comigo. Ao final do dia, fomos levá-la de volta à sua casa.
No caminho, caiu uma chuva muito forte com pedras de gelo. Pedi à minha mãe que orasse para que a chuva não entrasse em casa, pois eu havia esquecido as janelas abertas. Enquanto eu voltava, a chuva continuou a cair até que cheguei à rua do meu prédio. Ali não estava chovendo. Entrei, subi pelo elevador e quando abri a porta do meu apartamento, a chuva começou a cair. Senti Deus falar comigo. Se nas pequenas coisas eu escuto você, imagina nas grandes. Como a vida, foi como se Ele tivesse tirado com as mãos a angústia que eu sentia. No dia da cirurgia da minha irmã, eu estava em paz. Passei o dia louvando a Deus. A cirurgia foi um sucesso. E um mês depois, com toda alegria e felicidade, ela voltou para casa viva. Essa experiência me ensinou que Deus atua de forma particular com cada um de nós. Hoje, saiba que Ele vai atuar com você de forma singular, independente da situação que você esteja, por momentos mais difíceis que você tenha enfrentado na sua vida particular, na sua vida familiar, na sua vida entre uma sociedade que muitas vezes te fere, te machuca, em um mundo carregado e recheado de moléstias e doenças, onde pessoas muitas vezes sofrem em leitos de hospitais, gemem em dor, carregam em si uma doença desde a infância e tem que aprender a conviver com ela durante toda a sua vida. Saiba que mesmo diante de uma experiência tão dolorosa, Deus nos ensinou que Ele sempre atuará de forma particular, em que um mundo em que existem milhares e milhões de pessoas, eu e você, jamais passaremos de forma desapercebida diante dos olhos de Deus. Hoje, Ele quer atuar de forma significativa na sua vida. Ele quer moldar o teu caráter, Ele quer moldar a tua saúde, Ele quer refazer, Ele quer trazer para você um novo conserto. E assim, ter uma nova experiência, um novo começo, para que eu e você entendamos que Ele jamais nos abandona. Por isso, meu conselho para você, neste momento e sempre, clame a Ele e certamente Ele te ouvirá. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque um dia, mesmo diante de qualquer situação que eu tenha que enfrentar, mesmo que essa situação seja uma doença, muitas vezes que não queremos aceitar, mesmo que essa doença seja de forma terminal, mesmo que essa doença tenha sido agravada desde a minha infância, mesmo que essa doença esteja presente hoje em minha vida, ensina-nos a entender que Tu és dono de todas as coisas. E se és dono de todas as coisas, automaticamente Tu és o nosso Pai e nós somos o Teu Filho. E se tudo neste mundo, mesmo de miséria, pecado, sofrimento e doença, sabemos que tudo está no Teu controle, que possamos nos entregar sempre em Tuas mãos, compreendendo que a melhor escolha que fazemos é entender que o maior médico, os médicos dos médicos, Jesus Cristo, fará o grande diferencial em nossa vida. Por isso nos colocamos em Tuas mãos. Cura-nos pela Tua graça e misericórdia, mas não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Que oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.